lembro de ter feito essa ontem, não. Então, a gente não fez essa parte, a gente tinha feito sozinho, a gente fez só a segunda parte. Tá, vamos lá. Tu já encontrou esses valores do A? Ah, sim, tu me perguntou só sobre a segunda parte, talvez. Uhum. É. Então deixa eu copiar a segunda parte. Isso. Aí, tá. Ele tá falando que as coordenadas, os valores de x estão entre menos 3 e 1 para as coordenadas do vértice x na parábola do gráfico G. Uhum. E os valores de A estão entre 1 e 5. Aí, no gráfico, na função quadrática 1, né, que é a que tá lá em cima. Se a gente colocar menos 3, o x está entre menos 3 e 1, qual o valor máximo de m? Essa equação aqui, Isso. nós temos uma limitação de x, E de A. de A. A gente já fez algumas parecidas com essa recentemente, né? Uhum. É que, no caso, isso aí me deixa um pouco confuso, mas acho que deu para entender, mais ou menos. Como é o valor máximo, tem que ser 1, que é o valor máximo de x. Isso eu entendi. Como ela é uma Porque, parábola positiva, né? Tá com cavidade virada para cima. não necessariamente. A concavidade pode ser virada para cima, mas ela pode estar no lado negativo. Sim, mas Ou positivo. sim, mas ela tem que ser o maior valor possível de y. Então tem que ser o x tem que ser 1 Então, nesse caso. o valor maior valor de y é sempre o valor, uma parábola com a concavidade virada para cima, é sempre o valor mais longe do vértice. Isso. Ok? Como o x está menos 3 e 1, então tem que ser 1. Tá, mas qual é o vértice? Ah, O então, vértice depende de verdade. A. Né? O vértice depende Tá. de A. Então vamos fazer a equação do vértice para ter alguma ideia primeiro. Tá. Que é meio forte dizer assim, tem que ser Ah, o. uma coisa, acho que é por isso que a gente tirou essa conclusão ontem. É, no enunciado tá falando o quê? Tá. As coordenadas do vértice x estão entre menos 3 e 1. As Duas coordenadas coordenadas. do vértice estão entre menos 3 e 1. Isso aqui é o vértice, então. É. Ó, x vértice é A menos 2. Esse é o x vértice. Agora o y vértice é jogar A menos 2 ali, mas talvez seja meio complicado. É Então, vou menos A. fazer o É y menos A vértice é mais menos. 2, né? Ah, sim. Menos A mais 2. Então é B ao quadrado. É que esses valores aí, a gente, na primeira pergunta eu já fiz. Você já encontrou o x vértice e y vértice? Em função de A, sim. Ah, legal. Onde é que tá? Lá em cima, aí. Menos A mais 2 e A ao quadrado menos 3A mais 1. Ah, perfeito. Aí A ao esses quadrado valores menos aí, 3A mais 1. Tá. é, aí os que estão embaixo daquele valor ali são os x's do gráfico G em função de A. Lá em cima. São os x's. Mais pra cima. Aí esses dois valores, 3 menos raiz de 5 sobre 2 e 3 mais raiz de 5 sobre 2. Eles são x's da função de G, da função G, em função de A.
Do gráfico G em função de A. De G em função de A. Tá. O gráfico G que eu tô falando é essa função inteira, né? Aí em Sim, função de claro. A, os valores de x são esses dois embaixo. Não os valores, né? Os valores no caso, mas não precisos. São só intervalos. É um intervalo onde pode existir o ato, quer dizer. Uhum. Pô, é complicado, né? Porque agora a gente tem que meio que analisar. Só que a segunda pergunta não tem nada a ver com a primeira. Nada a ver? Não. Porque o que ele quer ali é quando é o valor máximo, né? Só que ele dá outro intervalo para A na segunda pergunta. Dá outro intervalo para A. Claro, claro. Que são 1 e 5. Deixa eu só confirmar, mas acho que é isso. É, 1 e 5. Então agora o que ele quer é... A gente sabe que o x-vértice está entre -3 e 1 do gráfico G. E que o A está entre 1 e 5. Agora ele quer os maiores valores possíveis para esse gráfico, sabendo isso. Tá. Mas os vértices continuam sendo esses, certo? Sim, continuam sendo esses. Ok. Daí agora, para determinados valores de A, tá meio estranho, porque é como se dependesse de A e de X ao mesmo tempo, essas respostas. Uhum. Ele, desculpa, mas ele quer, tipo, porque aqui na resposta só tem A, né? Cadê o X aqui na resposta? Sabe? Não Não, tô então, ele só tá entendendo. falando que... porque no caso, eu acho que é o seguinte. Como ele quer o maior valor possível de y, quer dizer, da função g, né? Então, o x está entre -3 e 1. O único valor máximo possível é 1. Que o vértice dele, para ser maior possível, tem que ser 1. Não sei, isso aí eu não posso afirmar, não. Quero o maior valor possível de y. Ok. É porque um x negativo, ele pode dar um número bem alto, né? Tipo, 1 milhão negativo. Ah, não, sim, mas aquele x ali, ele não é o valor do x da função. Ele é as coordenadas de x do vértice. Então, o vértice ele está limitado para esses valores, eu entendi. Sim. Então, tipo, para o valor de y ser o maior possível, o x vai ter que ser 1, né? Porque se ele for -3, o y vai ficar mais para baixo. Já que é Não, uma parábola virada para cima, é que uma parábola virada para cima também pode ter isso. não é verdade. Porque, tipo, mesmo que se tivesse -3 ou -1, não faz diferença, né? Porque, bom, É que é x, né? Não é y. Se uhum, fosse já o valor do y, poderia argumentar, o y mais alto vai fazer um vértice mais alto, vai me permitir valores de y maiores para os mesmos valores de x. Só que não é o sim, caso aqui. Aqui tu tem os uhum, valores de x, sim. É que né? ontem você tinha me dito isso aqui, você até fez uma conta. É... Certeza, eu não lembro disso mesmo ontem. Ah, tá na conversa do WhatsApp. Foi a última Acho que é foto que você mandou. eu acho que é uma outra conta parecida, mas não é essa. Não, é a mesma, é a mesma. Você mandou até a última é, foto que você mandou no WhatsApp ontem. Tá, É a olha mesma. só, o que eu posso pensar aqui? Que a gente pode encontrar o ponto máximo disso, Uhum. né? Uma vez que isso aqui é uma equação de segundo grau, eu posso encontrar um y máximo aqui, se bem que Equação de isso A. aqui é uma equação de segundo grau com cavidade virada para cima, eu vou ter um ponto de mínimo. Então, o A mais longe desse ponto de que eu encontrar aqui vai ser o meu y vértice mais alto. Então, se eu Nesse caso, derivar isso aqui, digo, mas nesse caso vai ser o 5, não vai?
5? É porque o A tá entre 1 e 5. Qualquer número que você pôr ali, o maior vai ser o 5. Qual é o número mais longe de 3 meios? 5. De 1 em 5 é 5. Tá, deixa eu ver qual é o y vértice para 3 meios. É 9 quartos menos 9 meios mais 1. Quanto dá isso? Menos 18. 9 meios mais menos 9 meios mais 1. Menos 2, né? Acho que é. Isso aqui dá menos 9, mais 1 4. menos 8. Qual é o número mais longe? E o A ele não pode estar entre menos 2. O A está entre quais valores? 1 e 1 e 5. 5. Essa equação me mostra que que o menor y vértice possível, em função dos valores de A, seria para ser o y vértice igual a menos 2. Uhum. Ocorre quando o A é 3 meios. Mas ele é o máximo, no caso. Sim, justamente. Agora, qual é a minha estratégia? Eu pegar o valor mais longe de 3 meios, dentre esses dois valores aqui, são os limites dos valores de A. O valor Sim. mais longe desses dois é o 5. Mas poderia não ser o 5, poderia ser o 1. Digamos que aqui tivesse aparecido 4,5. Uhum. Aqui, tivesse aparecido 4,5. O mais longe seria o 1. Isso já aconteceu numa outra conta nossa, né? Sim. Então, por isso que nesse caso é o 5. Agora sim. Então você derivou a função ali, Isso. e o resultado que deu para A, você tem que pegar o valor mais longe possível dele. Isso. Mas por que o mais longe possível? O que esse A vai fazer diferença na conta? Por causa disso aqui, ó. Aqui. Quando você tem o vértice, uma parábola com concavidade virada para cima, ele é o teu menor valor de y possível. Então, quanto mais longe tu tiver dele, maior o valor de y. Uhum. Um do ladinho aqui tem um valor de y pequeno, agora um longe tem um valor de y lá em cima. Então, a ideia é, se tu quer o maior valor de y possível, é tu sempre pegar o mais longe possível do vértice quando for com cavidade virada para cima. Certo. Mas o que seria esse A nessa parábola? Seria o quê? O que esse A seria nessa parábola? Ele dá o valor do x, que normalmente a gente chama de x. Então ele É que está... assim, tu tem que entender que, na verdade, a gente não está se importando muito com o gráfico, mas sim com a função. Essa função, ela tem um ponto de mínimo. Sim. Certo? E eu quero ficar o mais longe possível desse ponto de mínimo. É o que tu me falou. Sim. Que é o maior valor de y. Então, tu quer o valor mais longe possível do ponto de mínimo. Eu descobri que o A mínimo dela é 3 meios. Então, eu quero ficar o mais longe possível de 3 meios. Sacou? Dentre as oportunidades que a questão me dá, o número mais longe de 3 meios é 5. Não é 1. É 5. Entendi. Bom. Agora nós temos um problema, porque parece que a gente tem 2 M's. 2 pontos máximos. 2 pontos máximos, 2 M's. Interessante. Aí talvez seja por isso que o X tá ali. O X do vértice, né? É que ele é menos 3 e 1. Talvez os pontos máximos de A, esses intervalos de A sejam para quando é menos 3 ou 1x. É possível? Possível. Porque o X está livre, né? O X está livre. Então. Só que tu disse que encontrou isso aqui. Né? Tu encontrou isso aqui. Sim. Eu só fiz o vértice dessa função e chegou isso aí.
E o vértice, obviamente, não depende de x. Só que daí ele diz, ó, o valor de x do vértice pode ser de menos 3 a 1. O valor de x do vértice é a menos 2. Ah, tá, entendi. Então, tu Então, tem igual. dois valores ali extremos, né? Pelo que eu entendi. Bom, talvez tenha que igualar. O x vértice, igual a menos 3 ou igual a 1. Ver o valor de A. Nisso. Tava pensando nisso. Mas agora por que o menos 3 e 1? Por que nenhum outro dos valores ali? Entre menos 3 e 1. Porque, pois é. Tá, vai dar igual assim. Como argumentar? Eu acho que é porque quando você escolhe, né, uma vez que o x é linear, ó, o x é linear. Tipo, o x tem uma dependência linear com A. Então, quando você pega os extremos, você tem os valores extremos de x vértice também. Pode ser. Os valores extremos de A também, no caso. Então, interessante também que esses dois valores para A vão ser exatamente os valores que ele deu lá em cima, 1 e 5. Então... E, ó, no valor máximo dos dois M's, o X não aparece. Sim. Ele só quer saber como é a equação do valor máximo. Talvez seja a equação e depois a gente encontra as raízes do A dessa equação. Eu acho que é isso. Nossa, tá ficando cada vez mais confuso. Nossa, que é isso, rapaz? Vamos só ver se dá alguma coisa. Se a gente fizer com menos 3 primeiro, vai dar 9, mais... O que começa já com esse 2 ao quadrado. Bem esquisito isso. Ah, não, mas a gente tem o 2A ao quadrado. O A tem uma limitação com a letra O ali. Será que esse O é isso que eu acabei de encontrar aqui, 3 meses? Não pode ser porque tem que ser um número inteiro. Então, o que é esse O, cara? Qual que é essa limitação que aparece do nada aqui? Ele está dizendo que para um determinado valor de A, o ponto máximo é dado por essa equação. Passando Isso. desse valor, é pela outra. Uhum. Agora, qual é esse valor? Como encontrá-lo? Então, tô pensando em pegar os dois extremos de x ali, o menos 3 e 1 primeiro, pra ver se sai alguma coisa. Algo Tudo bem, parecido só com... que vai ter 4 equações. Testar as duas. Não, vão ter duas. Um com menos 3 e outro com 1, não é? Tá, mas... E o... Então, eu acho que tem alguma relação... Bom, ou vai ser uma coisa que vai ter que pensar mais logicamente, ou deve ser, pelo que tá aparecendo aí, que as raízes dessas equações serão os valores de A. Não me pergunte por quê, mas parece fazer sentido. Que, tipo, não é um sentido lógico, mas só pelo que tá aí, né, no papel. Ok, mas... Porque a gente tem que se ver do X. Ainda não me respondeu sobre o O, sabe? Não, então, mas por exemplo, vamos ver. Bom, deixa eu tentar fazer uma coisa rapidinho. 2 ao quadrado mais A. Putz, mas não vai dar. Aqui deve ser realmente 1 e 5, né? Aqui não tem nem muito o que pestanejar. Uhum. Agora, esse cara aqui, como que muda? Quando é que muda? Então, vamos tentar fazer o seguinte, ó. Se a gente primeiro substituir essa equação aí, o menos 3 e 1, pegar os valores, ver se eles encaixam nesses M's aí, e desses M's a gente tirar as raízes e ver se tem alguma ligação com os 5. A gente pode pensar depois em reverso e ver se o porquê disso. Tá. Se a gente se orientar primeiro vai ser melhor. Gostei da tua ideia, gostei.
Primeiro vai dar com menos 3 era 2A ao quadrado, menos 13A, mais 26. Que eu acho que é o primeiro. Fazendo com 1 aqui. Beleza. Deu 2A ao quadrado menos 5A mais 2. Parece ser o resultado ali. E o primeiro também deu certinho. 2A ao quadrado, menos 13A mais 26. Agora Vamos tem tentar que fazer descobrir. Vê tentar ali pegar na mais prova. segundo primeiro, porque a primeira é mais... É complicado fazer a multiplicação. Oi? Tenta ver ali na prova qual se está certo. Então, é... O de cima tá certo, é 5... O V é 2? É, o 2 tá certo. As duas equações são certas. As duas estão certas, então era pegar os extremos mesmo. Uhum. E, bom, deixa eu só pegar uma coisa rapidinho. Então, 5 mais ou menos 25 menos 4 menos 8, 16, 9, 35 mais ou menos 3 sobre 4. Então vai dar 8 sobre 4 vai dar 2. Menos 1 meio. Talvez o O seja 2. Não, o é 3. O N é 1, o O é 3 e o T é 5. Mas por que o O é 3? Ué, 3. Meu Deus, uma tartaruga só inventa moda. Tá doido. Para de mexer no filtro. Tá, por que o O é 3? Algum motivo tem. Seria 3 o valor entre as duas? Né? Porque tem 2 para a esquerda, 2 para a direita, então tem 3. É, pode ser isso. Mas por que isso muda a equação? Bem, isso muda a equação por um motivo. Aquilo que eu estava te falando. Quando o teu A está para trás de 3, o número mais longe do A é 5. Quando o teu A está para frente de 3, o número mais longe do A é 1. Uhum, Faz sentido, né? uhum. É, como se fosse, sei lá, então, sei lá. Mas para isso, o 3 teria que ser o vértice, não? Para que eles fossem os maiores. Tipo, pelo que eu tô entendendo, esses M's vão ter que ter o mesmo valor. Porque não faz sentido que eles fossem. Se eles são o maior valor de Y, eles não podem ser menores um que o outro. Diferentes um do outro. Sim, só que eu acho que tem que lembrar que o A depende de X, né? Certo? Uhum, Daí sim. tu tem um X fixo que dá essa equação, que é o menos 3, e outro dá essa equação que é o 1. Ok. Para o X menos 3, o A é 1, certo? Uhum, certo. O A mais longe é 1. Só que tu não precisa pegar exatamente A igual a 1. Tu pode pegar qualquer A. É que estes valores de X, pela relação que tem com A, te dão esse intervalo de valores possíveis de A. Ok? Uhum, Só que o que é fixo é o valor do X. O valor do A não é fixo. O valor do A é algo que você vai escolher aqui. Até porque a equação fica dependendo de A. uhum. Tá. Então, beleza. Uma vez que você escolheu menos 3, ok? Você tem essa equação aqui.
O maior valor possível de y no menos 3. Só que você tem o fato de que o i3 aqui, né? Peraí, só deixa eu focar uma coisa aqui. Eu tive que colocar menos 3 para o AC5. Exato. Então, quando tu coloca menos 3 e chega nessa equação, Isso. o A mais distante, ou seja, o A que te dará o Y mais alto é 5. Bem, meio confuso o que está rolando, mas é que o menos 3 causa o 5 e o 1 causa o 1. O x menos 3 causa o A5. E o x igual a 1 causa o A1. É estranho. Então, a equação que está aqui é a equação que surge devido ao 5, porque de 1 a 3 estão os números que estão mais longe do 5, enquanto de 3 a 5 estão os números que estão mais longe do 1. Então, por isso que essa equação aqui é para x igual a 1. Porque esse 1 aqui causa esse 1 aqui. Sim. Mas então os valores não tinham que estar invertidos do A ali? A primeira não tinha que ser 3, lá tinha que ser 3 e 5 e a segunda tinha que ser 1 e 3? Não, eu acho que está tudo certo, cara. É isso mesmo. Então você pode Porque falar para exatamente. 1 e 3, que são os números para 1 e 3, para as que vão de 1 a 3, sei lá, não consigo explicar isso muito confuso. Desculpa, eu tô meio que entendendo, não posso dizer que eu tô entendendo 100%, mas eu não consigo te explicar 100%. Mas veja que tem a ver com aquela questão de estar mais longe do vértice. Sim. Tá. Não, tranquilo. Mas a pergunta principal mesmo é por que é 3 no... Tem a ver com o A médio entre 1 e 5? E se tem, por quê? Por que é 3? No... Já lhe expliquei. Por causa do fato de que de 1 a 3, os números são os números que estão mais longe do 5 do que do 1. Dentre os intervalos de valores de A que eu posso ter. Então eu tenho que associar esse intervalo com a equação relacionada ao x igual a o número que causa o A igual a 5, que é o menos 3. Tá. Tá, eu tô entendendo. Tá. O primeiro é 5, quando o A é 5, o A tá entre 1 e 3, porque são os valores mais distantes do 5. O segundo tá entre 5 e 3 e 5, que é o valor mais distante do 1. É isso, então. Uhum. Tá. E talvez tenha alguma relação lógica em ser exatamente o 3, por ele estar exatamente no meio entre 1 e 5. Sim, eu vejo É por dessa isso que forma. eu pensei que era tipo que um vértice. Porque se o 3 fosse o vértice, os dois outros números seriam iguais, né? Aí pra mim faria mais sentido se fosse assim. Mas não, porque os x são diferentes. Não necessariamente eles serão... Pera. Não. Eu tava pensando que talvez se a gente pegasse o menos 1, como a gente tava com menos 3 e 1, o valor médio de x é menos 1. Talvez esse fosse o vértice, mas não necessariamente. Tá bom. Meio que eu entendi. Tá Não bom. completamente, mas tá bom. Vou dar vou rever depois e
tão clareado. Aí tem mais uma pergunta nesse aí. Perde os valores de A. Consequentemente, na função quadrática 1, quando x está entre menos 3 e 1, o valor mínimo é 5. Então A é igual a... Pois isso é o que eu vou fazer aqui? só igualar, né? A equação, primeiro coloca menos 3 ou 1, aí vai ser igual a 5, e vai dar o valor de A. Mas primeiro... Bom, já tem do menos 3 do 1, né? As equações do menos 3 e 1. Tu tem que igualar elas a 5. Uma das duas vai dar o A. Aliás, não, porque... exatamente. O menos 1 vai dar o A, né? Porque ele vai estar na média entre os dois valores do x. Aham. Então, a gente coloca o x igual a menos 1, e essa função vai ser igual a 5. Resolve para A, pega o A e o menor valor, que vai ser o vértice y. Certo. Maior valor, né? Maior valor. Bom, eu acho que é isso. Parece que é isso. Parece que é isso. Mas tu falou A igual a menos 1. Foi isso que eu escutei. Mas X igual a menos 1. X igual a menos 1. É porque os maiores valores para x, os maiores valores dessa equação, são menos 3 e 1. Então, o valor médio delas, no caso, o menos 1 do x, né, vai ser o menor valor possível. Nesse intervalo, Certo. não vai ser? Certo. Aquilo que eu havia construído baseado na ideia aqui do vértice, né, deu muito certo, por algum motivo. Provavelmente é pegar esse ponto médio mesmo, que você percebeu bem. Mas daí eu me pergunto, né, será que o ponto médio, que você percebeu que é o menos 1, é o que surge caso o x seja 3? Não, pera. Não, pera. O x é menos 1, você falou. Isso. Mas daí tu quer descobrir o a para o x igual a menos 1, certo? Isso. Beleza. Então, no caso, é aqui, né? Vai dar 2A ao É quadrado 3, menos é o próprio 9. erro. Ah, tá, claro. Como eu imaginei, o ponto médio do A seria o ponto médio do X Ah, também. então, então faz sentido o que eu tava falando. De que, tipo, não que seja o vértice, mas é ali que ele vai começar a mudar o intervalo dele. O ponto médio deles. Eu acho mais fácil imaginar como se fosse um vértice. Tipo, a gente pega um vértice, não, uma parábola. Pega uma parábola com a cavidade para cima, e o vértice vai ser o ponto médio entre menos 3 e 1, o x de menos 3 e 1, que vão ser os maiores valores, no caso, né? Então deve ser Bem, algo agora é tipo. testar o 3, né? Tá. É igual a 3. Então, não tem mais espaço para escrever nada. Tá. Então o valor máximo do vértice vai ser menos 2, vértice x, quando A é 3.
A princípio é só jogar ali na equação, né? Uhum. Mas por que ele quer do vértice x e não do y? Porque o maior valor que ele quer é do m, não é do... M já é a função com um valor fixo de x, né? Uhum. Então, na verdade, as duas equações funcionam, porque o x é o limite das duas. O 3 é o limite das duas. O 3 serve para as duas. Né? Se for Sim. o caso, eu acho melhor pegar de baixo, então. Porque na notação do problema está com menor ou igual na de baixo. Ou seja, quando o x é 3, na de baixo. Tá? Então, vamos lá. M igual a 2 ao quadrado menos... eu já tenho ali escrito. Agora vamos jogar o 3 aqui, né? Isso eu acho que vai dar zero. Mas eu posso estar enganado. 8 menos Não, 15 não vai vai dar dar 1. zero. Vai dar Vai 1. dar zero. Tem certeza? Como que era o A? 3, né? Vai dar 1. Menos 1. 18. Não, 1. 3, na verdade. Vai dar. 18 menos Não, vai dar 1. 15. Quer dizer, vai dar... Dá 1, Vai né? dar 3. Vai dar 3. 3. Não, vai dar 5. O que eu tô viajando muito? Dá 5, dá 5. Vai dar 5, vai dar 5. Agora tu me confundiu. Mas de toda forma tá errado, né? Uhum. Que é pra ser dois números. Ou um número negativo. E se a gente Sim. jogar... Mas eu acho que é o seguinte, se a gente jogar o A igual a 3, se a gente jogar ele na primeira função, vai dar um valor de x, que se a gente tirar o vértice, vai ser o maior possível de m, não é? A primeira, tu diz aqui em cima. É. A gente coloca o A igual a 3, vai dar x ao quadrado mais 2x mais 2, a gente tira o vértice desse x e pronto. Pois é, meu caro. E agora? Agora Deixa eu ver chegou no se... nível de confusão máxima essa questão. Nossa. Fudeu. O W é 4. A igual a 4. 4? É. W é 4? É. De onde? De onde? De onde? Tá, tu pode traduzir para mim de novo essa frase aqui, ó? Tá. Chita, não sei o que, T. cante, HT. gato. Consequentemente, a função quadrática 1, se colocarmos o x entre menos 3 e 1, o seu menor valor é 5. Por isso, A igual a W. E o Consequentemente, se maior valor colocamos um de... valor entre menos 3 e 1, é 5. Uhum. Consequentemente, A igual a A W. igual a... Eu não A igual consigo a... ver isso como uma consequência de uma frase tão simples assim, mas beleza. Mas eu, sinceramente, não consigo ver de onde ele tirou essa consequência. Aliás, não é bem... bom, ele tá falando o seguinte, traduzindo certinho. O menor valor é 5. Por causa disso, é igual a 4. Não é consequência, ele tá falando por causa disso. Ou Por quando é isso, causa disso, A igual a 4. Tá, o menor valor é 5. O menor valor da função g é 5. Isso, é 5. Tá, então Quando ele será está que ele entre menos quer 3 e 1. para g igual a 5 é o valor do A? Talvez seja isso. Acho que é isso. Então, E y o x é entre menos 3 e 5, 1. x um valor entre os dois, menor valor possível. Entre o x menos 3 e 1, na primeira função, o menor valor possível é 5. Por isso, é igual a 4. Provavelmente para que nós tenhamos o g igual a 5. O valor de y é igual a 5. Sim.
Então não seria pegar o 5 e jogar aqui nessa, nenhuma dessas duas? Pode ser também. Talvez se a gente jogar 5 no M da primeira, não vai ter solução. Se jogar 5 no M da segunda, vai dar 4. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Pode ser, mas por quê? Porque o problema, pelo que eu entendi, o problema está dizendo isso. Ó, nós temos um valor de y igual a 5. Sim. Então, O menor valor m que aqui é uma representação da função daqui de cima com o x sim, fixo. Né? A sim, gente até testou isso. sim, sim. Aí, então, nós temos essas duas funções. Eu quero que o m seja 5. Uhum. Então, me diga qual que é o valor do a para que isso ocorra. O que eu acho que vai acontecer? A hora que a gente colocar m igual a 5 na primeira, não vai ter solução. O que é bem normal. As parábolas, elas às vezes não permitem soluções para determinados algoritmos. Mas a Entendi. de baixo vai ter. Vai ter um valor de m igual a 5 que vai ser o 4. O a igual a 4. Tá, Tá? vamos ver. Então vamos lá. Deixa eu ver rapidinho, mas eu acho que esse é o caminho. Beleza, vamos. É isso.
Caraca, velho. E aí, conseguiu resolver esse teste? Não. Eu fiz para as duas, e para as duas não dá 4 não, dá 2 ou uma fração. Sério? Ah, não. Eu tava contando que era isso. Sério mesmo, irmão? Também tentei fazer com menos 1 a primeira função, com x igual a menos 1. Se bem que, peraí, talvez... Esqueci de fazer uma coisa. Ô, tartaruga. O Y, o que a gente quer é o 4, né? Não, é o 5. Isso. Realmente, deu 2 valores possíveis de A, menos 1,5 e 3. De se esperar que dê 2, né? Uma vez que eu vou passar no segundo grau. E, muito provavelmente, o 5 não é o vértice dessa equação. Vamos ver o comportamento gráfico dessa equação. Gráfico nem nada a ver. A gente quer o A igual... Não, o Y igual a 5. Isso. Eu estou fazendo o gráfico de Kuma. Vamos jogar no GeoGebra e tentar ver alguma coisa do gráfico? Pode ser. Interessante. Vamos lá. Então, antes de jogar qualquer valor ali, eu vou plotar. Nossa. GeoGebra e suas brasileiridades. No lugar de A eu coloquei X. Nada demais. Tá? Uhum. Agora, qual que é a outra? Eu não marquei, tem que voltar lá pra ver. Não lembra Acho que é também? 13. Menos 13x mais 26. 13 mais 26, exatamente. É tudo mais, né? Não. Não, menos 13 mais 26. Menos 13 mais 26, exatamente. Ok. E aí, por algum motivo, ele se interessa no valor de A. Não, o valor de X igual a 5. O valor de X igual a 5 está ocorrendo aqui. E olha que interessante, é o ponto de interseção das duas. Uhum. Note isso. E é nesta reta aqui que é a reta que vai no 3. Foi por isso que eu imaginei que seria o 3. Só que tu falou que é o 4. É o 4. E o 4 não tem nada a ver. 4 é só um número aqui, ó. Não tem nada a ver. Talvez essa pergunta então esteja errada. Não sei. Esses caras aí eles são muito precisos, né? Mas é o que eu tô vendo aqui no gráfico, que o 3 é um ponto interessante. Está associado com Quando M igual a 5. y é 14. Vamos ver quando y é 14. Quanto que é x? Para o Y14, Isso é uma fração. fraçõezinhas. Isso é uma fração. Aqui não. Aqui é 4. É.
Era isso, então. Mas por que 14? De onde tu tirou isso? 14 é o valor máximo da função, que é a última resposta que ele quer. Ah, então tá aí. Então tá aí. Né? E isso foi para a curva de cima lá. A menorzinha, né? A azul é a do x igual a 1, né? Uhum. A azul é a do x igual a 1. A laranja é do x igual a menos 3. Uhum. Então tu entendeu agora? Não, porque, tipo, quando é 5 é 4. Mas quando é 4, o y é 14? Como assim? Sei Ele lá, vai o ser o gráfico maior. mostrou, né? Porque assim, tá. Depois ele quer o maior valor possível de m, né? Só que o maior valor possível de m, no caso, vai ser quando é 4. O menor valor possível de m não é quando é Não, 4. maior. A maior é quando é 4. Para a azul, sim. Na verdade, não só para a azul, como para a laranja também, uma vez que existe essa limitação. Porque o A só pode ir de. Ah, sim, sim, entendi. Bem, se tu entendeu, beleza. Eu estou É, meio confuso agora. talvez ele esteja interpretando errado a questão, talvez ele não esteja. Talvez ele só deduza que que o menor valor é 5 da função. E quando o menor valor é 5, o A tá o x está entre menos 3 e 1, então quando o A é tanto, o maior valor é tanto. Talvez seja isso que ele quer dizer. Provável, provável. Mas como saberia qual o maior valor possível da função só com essas informações? Porque o A é 4. É, porque não me parece que o A é 4. Ele teria que ser o 5 ou o 1. Uhum. Realmente estou E confuso se a aqui. gente igualar os dois? As duas funções? Igualar as duas funções. Quando a gente É, iguala as duas funções, a gente chega nesse ponto aqui, vai dar ó. esse ponto aí, né? É, verdade. Isso. Putz. Não faço ideia. Também não. Deixa pra lá. Vamos fazer outra. Tipo, eu pergunto depois isso aí. Certo. Questão um agora, certo? Deixa eu só marcar uma Um coisa. umzinho ali. E aí, de que se trata? De que passa? Você tá aqui, pra mim, você tá na tela do GeoGebra ainda. Ah, Satanás. Tá ali. Pronto. Por outro. Beleza.
O A é uma constante que está entre esses valores de x aí. X está entre os valores de A, no caso. Nossa, de novo, A, X e chatices. Beleza, tudo bem. Tá, e tem essa função, ele quer o maior e menor valor. Legal. Aí primeiro, o eixo do gráfico de f de x é Nada demais, né? É menos B sobre 2A. Então, sim, certinho. x igual a 5. Deixa eu só ver que questão que é essa para eu pegar aqui as respostas. Era a questão 1 ali, tá? Eu tenho que. Aqui são 10 capítulos no livro, aí tem que ficar pesquisando qual. Mas eu tiro foto errada. Aí achei. Beleza. Aí, embaixo tá escrito. Ah, O tá. Tá valor, falando abaixo? o valor médio do intervalo é A mais 1. Tá. O valor médio do intervalo é A mais 1. Valor médio. É o valor médio porque é o valor que está entre A e A mais 2, E A certo? mais 2. Certo. Isso. Aí, quando o A é menor que tanto, Quando A é menor que tanto, qual será esse tanto, né? Bem, mas o que está escrito aqui? aonde? Aí, tá. O menor valor é, tarará, embaixo, o maior valor é, tarará. Se o A é menor que um determinado valor, o maior valor é tanto e o menor valor é tanto. Então é um valor que tem aquele lance do último problema, mesma coisa. Mais longe de um determinado valor, menos longe de um determinado valor. Certo? Agora, qual é esse valor que causa essa mudança nas equações? Tá, a gente sabe que quando é mais 1, x é 5, certo? Sim, o que é esse 2 aqui? Esse aí é a forma que eles escrevem função quadrática. E de Ah, tá. Cansu. Legal. Tá, fala de novo sobre o que você está falando. Então, como o eixo em x é o x sim igual a 5, vai ser para o x igual a mais 1, certo? Ele vai ser o valor intermediário, então ele vai ser o vértice. E o vértice é o 5. Não sei se tu pode dizer isso. Por quê? Porque em nenhum momento ele falou que isso é simétrico. Tu pode ter uma parábola desse jeito aqui, ó. Não, é verdade. E aí? Né? Então, cuidado. Pay attention. O que a gente tem que ver aqui, me parece assim, ó, muito parecido com a última questão. Muito, né? Muito. Qual é o A que é o meio das duas situações? Lembra que na outra questão era o 3? O 3 estava entre 1 e 5, lembra? Aqui qual é o nosso 3? Essa é a pergunta. Qual é Ó, o mais nosso 1. 3? Mais um? Por que mais um? A mais 1 porque Mas ele não tá tem que na ser um metade. número aqui? Sim, então. Mas é comparar quando x igual a mais 1, talvez seja isso, não? Porque o x está entre a mais 2 e a. O valor médio é a mais 1. Tá, mas o valor do B ali é A mais um? Talvez o b seja 5. Não, não. Aliás, não, não. Tô viajando, nada a ver. É, talvez. Talvez seja isso. Talvez o valor intermediário seja A mais 1. Porque ele tá falando que o valor intermediário é A mais 1. Né? O valor médio do intervalo é A mais 1. Então ele Sim. seria o vértice. Talvez seria x igual a 5 vértice mesmo. E por isso a gente já encontra o A. Se A mais 1 igual a 5, então A é igual a 4. Se A mais um igual a 5, Então A é igual a 4. só que
está supondo que o A mais 1 é o vértice em termos de A. Sim. Sim. Isso é uma suposição, você não pode afirmar. Pode ser que esteja certa a suposição. Sabe, eu queria um argumento mais forte. Esse é o valor do vértice em termos de A. Vértice em termos de A. Vértice Y, né? Y, isso. Mas não é mais A? Por que você fez 50A? Que nada, mais A aqui. Ah, tá. Então isso vai dar 25, então vai ser A igual a menos 25. Aliás, A igual a 25. Y Aliás, vértice igual igual a a menos menos 25. 25 mais A. 25 mais A. Então, vértice depende de A. Uhum. Mas aqui é muito o termo médio da parada. Tá. Se for A mais 1, será que bate a resposta? Então, mas, assim, ele está explicitando que no valor intermediário, no intervalo intermediário, o valor é A mais 1. Pois é. Se no valor intermediário é A mais 1, o x desse é 5, porque ele está na... Bom, não, aí discussão, não sei. Se a parábola Então, for simétrica, daí sim, ok. Mas como ele falou de valor intermediário aqui, muito provavelmente ele está dizendo que A mais 1 está no meio da nossa parábola. sim, Então, se está no meio, ele é o vértice. Então, sim. é uma condição. Veja que tem um japonês aqui, né, uma gramática bem. Vê, eu tô até com perna de tinta, vai ter que ser mais nipônico que a galera que já mora aí para saber essas coisas, porque, sabe, isso aqui, caraca, foi uma Isso é uma baita coisa, interpretação. porque ele tem que... Foi a primeira vez que eu vi essa anotação. Normalmente ele não usa esse tipo de palavra. Que é estranho. Estranho, né? Só confere pra gente se o B é 4 mesmo. B é 3. Tá me Mas, tirando. mas isso já dá uma ideia de que, na verdade, como ele quer A mais 1, o A mais 1 é pro 5, né? Então, como ele quer... Putz, mas tinha que ser. É que se a gente... Se o A mais 1 tá no meio, pra esquerda, então seria 4 mesmo. Não, não seria. Tá certo. Caraca. Não é possível um negócio desse. Pior que é 3 mesmo. 3, o G é 4 e o J é 5. 3, 4, 5, então. Eu ainda não tô pondo fé nesse 3, mas deve ser a questão de simetria lá. Caramba. Caraca, eu não sei. Por que 3, né? Assim, eu talvez soubesse responder metade da pergunta, porque eu ia chutar valores ali que fizessem alguma lógica para maior e menor. Eu ia ficar chutando valores até chegar perto do que está escrito ali. E talvez eu tivesse alguma resposta similar. Mas...
3, 4 e 5. Por que o A tem 3 e 5? Pra ele estar em 3 e 5, o A tem que ser 3. Ah, não sei. Eu vou perguntar Por lá que pra ele. 3? Por que 3? Tá doido? Assim, se o A fosse 3, faria sentido, né? Porque é igual a 3, A mais 1 igual a 4 e A mais 2 igual a 5. Que são os valores ali do A. Que tá entre 3 e 5. A é menor que 3 e A é maior que igual a 5. Por que 3? Tá, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Tá, pera. Tem que ter um motivo. Tá, ó. Os valores máximos, o valor máximo e mínimo para quando A é menor que 3 são A ao quadrado menos 5A menos 16 e A ao quadrado menos 9A. Máximo e mínimo, respectivamente. É. Aliás, mínimo e máximo. Quando A é igual a 3. Quer dizer, menor que 3, né? Menor que 3, tá? Por que 3? Por que 3? Só. Acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Essa é a equação. Vamos colocar x nela. Desculpa, A nela e A mais 2 nela. Que são os limites. Eu tava Para fazendo A. isso agora. Coloquei o A mais 1. Para A. Então, o x-vértice continua sendo 5. O A-vértice, no caso. Mas vamos tentar fazer o que você falou. Ah, você colocou A primeiro, né? Verdade. Não, pera, não é 5. Não, mas tá certo, isso aí. Não, não é 5. Não tá não. É 11. Então é 5. É 11 sobre 2. Ó, isso aí tá certo. Tipo, não é 1 sobre 2. Aliás, o x-vértice pode até ser. Mas a equação para quando ele é igual a 5, quer dizer, quando é igual a, tá certo. Que é ao quadrado menos 11. Menos 11A. Tá, mas. Tudo bem, mas. Aqui tu quer dizer? Não, aí não pode ser. Deixa eu ver se é outro lugar.
Em algum lugar tu viu esse 11, quer dizer. Aliás, eu pensei que tinha, mas acho que não é possível, não. Mas eu acho que eu errei. Não é 11. Desculpa. É 9. É menos É 9. 9, verdade. Menos 9 é. Então, É, menos é 9 dá. 9? Deixa eu ver. F. É 9. Aí, então, sei lá por que 3. Novamente, é como na outra. Lembra que a gente primeiro encontrou as equações e depois achou o valor aqui? Agora tu vai ter que, temos, né, que colocar o A mais 2. Não, 6A não. 5A. Menos 16. Isso. Que é a resposta da primeira também. Tá zoando. Mas agora, por que que é 3 no B? Porque 4. Ah, sim, é 3 aqui. É 3. Por que 3? Não, isso aí seria até pra chegar, né? Nessa, tipo, por Na lógica. verdade, é pelo mesmo motivo que eu não entendi o final da nossa última conta. Por que era 4 lá na outra? Né? Mas tu entendeu por que era 4 na outra. Não entendi, não. Tu não entendeu? Eu pensei que tu tinha entendido. Não. Fiquei, Mas é o assim, mesmo motivo aqui. É o mesmo motivo. Mas qual é o motivo? Né? 3 é o que dá o valor mais alto dentro do intervalo aqui. Agora a gente tem duas equações para trabalhar, né? sim. Mas vamos tentar resolver como você faria próximo, quando o A tá entre 3 e 4. Ó, interessante que ele repete um valor. A Como assim? máxima vai ser A ao quadrado menos 9. Menos 9A ainda. A ao quadrado menos 9A. Aí a mínima vai ser um valor que a gente não tem. Interessante que não tem A ao quadrado nesse. Só tem A menos alguma coisa. Você tinha E encontrado A agora? menos, você tinha Diga, encontrado A diga. menos 25, né? A menos quanto? 25. A menos 25. Você tinha Eu? encontrado quando você fez derivada, alguma coisa. Aqui, Aí. sim, A menos 25. Essa é a resposta da 2. É a 2. O que você tinha feito aí? Eu só derivei a função. Hum, então tá me parecendo que é uma coisa lógica mesmo. Acho que eu derivei. O que eu fiz aqui? Você derivou, acho que foi isso. Não, na verdade eu joguei 5. 5. O vértice, eu joguei o vértice na função. Hum, Joguei o 5 na função. Não tá, derivei. tá. Hum.
Mas tudo bem, eu obteria a mesma coisa derivando. Eu encontrei o y vértice. O y vértice é o menor valor da função De quando a está entre 3 e 4. é o menor valor da função quando a está entre menos 3 e 4. Mas eu encontrei isso simplesmente com esse vértice aqui. Sim. Eu tirei dessa função geral, que serve para todos esses valores. Menos 3 e 4. Não, é 3 e 4. Não sei, falei errado. 3 e 4. 3 e 4. Na segunda pergunta, primeiro ele quer o a menor que 3, né? Depois ele quer o a entre 3 e 4. E o a entre 3 e 4, o menor valor possível é a menos 25. Certo. Aí na 3, vamos ver aqui. É que nós temos duas parábolas diferentes para dois extremos aqui. Então existem infinitas parábolas possíveis dentro desse intervalo. Só que como a gente está sempre interessado no maior valor, no menor valor, a gente sempre pega o extremo, maior ou menor. Né? Agora, diga. São 4 perguntas, né? Para 4 valores diferentes de A. Essas 4 perguntas têm um valor máximo e mínimo. Então são 8 valores no total. Esses 8 valores vão ser sempre esses dois que a gente achou e essa derivada, a menos 25. Legal. Agora por quê? A questão é que nem no outro problema, né? A gente tem duas parábolas. E elas vão ter valores diferentes de máximo e mínimo para o mesmo intervalo de valores de x. Mas vai mudar o valor do A, né? Deixando o x em função de a, né? Então, tem os valores de a. Daí, o que a gente tem que fazer é encontrar esses valores de máximo e de mínimo. O problema é que, diferente da outra questão, esse aqui ele não deixa claro quais que são os valores limite. Né? O outro falava, o x vai ditar um número a tal. Aqui não. Aqui ele está realmente em função de a. Então pode ser infinitas parábolas mesmo. Só que tu falou que existe uma limitação aqui 3, né? Mas daí eu me pergunto, por que 3? Por que 3 é um número que divide os dois tipos de parábola que a gente tem? A parábola mais perto desse e mais perto desse. Por que 3? Será que tem a ver com o x-vértice dessas parábolas? Não sei, porque o a-vértice dessa, por exemplo, Vai ser. 9 terços. No maior valor possível, aí vai ser. Não, não vai ser 4 terços. 9,5, desculpa. E é menos 9,5 por cima. Não, mais. E aqui. Vai ser 5 sobre 2, não vai dar. Nós teríamos valores diferentes de y. Mas a questão é que, no primeiro momento, a gente está mais interessado nos valores de x. Como os valores de A são entre 3 e 5, eu acho que seria o seguinte. O A teria que ser 3, né? Aí a gente tem o A mais 1. A mais 1 é 4 e A mais 2 é 5. Teria 3, 4, 5. Por quê? Não sei. Pois é. Deixa que eu pergunto no fórum depois, porque é a mesma pergunta mesmo. Aí já sabendo de uma, eu já te falo como que eles... Só vamos ver uma coisa. Vamos igualar essas duas aqui. Tá. Tá, aí dá 4. O A dá 4. A4. Quero que a gente tinha em algum lugar. Não, aqui. Novamente, né? Meu, que esquisito. Que bizarro, cara.
A4, beleza, mas daí a gente tem esse A mais um. Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem o A mais 1 e o A mais 2, certo? Aham. Se o A fosse 3, faria sentido. Porque depois A mais 1 é 4 e A mais 2 é 5. 3 mais um é 4, claro. Só que eu não estou interessado em. Tá, é. Eu acho que o que confunde um pouco a nossa cabeça é o fato de ter A mais um, né? Só que, querendo ou não, a gente vai colocar um valor de A. Então, o A mais um que é 4. Sim. E o A teria que ser 3. E o A mais Aí 2, o A é 5. 3. Sim. O A mais um, que é este valor aqui no meio desses Sim. dois, é 3. Eu acho que é isso. Agora, entender isso é meio complicado. Pode deixar, eu pergunto depois lá no site. Fora que eu não tô tendo tempo pra perguntar lá, porque eu tenho que fazer umas coisas. Você Mas, é sempre bem ocupado. Mas tá, eu acho é que a de gente boa. deu uma boa andada nessa. Achei Uhum. interessante a gente ter visto o A mais um como o valor do A que eu vou jogar lá, na verdade. Deve ser, é porque assim, eu acho que deve ser uma coisa tão imbecil que não vale a pena ficar quebrando a cabeça, sabe? Sim, Tenho certeza que se eu perguntar lá no site, com 2 minutos eles respondem. fico frustrado de não conseguir, mas é que é meio confuso essas questões. Uhum. Pô, se os caras resolvem isso no ensino médio aí no Japão, é um negócio absurdo. Né? Ah, mas assim, que não, deve ser algo básico, que é mais que eles aprendem na escola, né? Tipo, acabam acostumando a fazer conta assim. Porque a gente tem essa visão de que japonês é tudo inteligente, mas não é bem verdade, não. Tem certeza? Eles não são. Assim, eu trabalho em fábrica, então o povo de lá não é tão assim. Eles são mais normal, né? Mais normais. Mais normais. Mas, no geral, o japonês, assim, teve, por exemplo, teve caso de. Não sei se é um estereótipo, não sei. Eles são muito sistemáticos. E por serem muito sistemáticos, eles acabam não conseguindo resolver problemas que precisam de criatividade. Isso Ah, sim. é um traço um pouco. Eles são muito rígidos na forma de resolver as coisas. E tem pouco espaço para inovação, digamos. Pelo menos é o que Sim. aparenta, né? Não sei se isso é estereótipo, claro. Tem exceções. Mas parece ser o caso. Tá. Uma coisa que me parece assim ser bem frustrante, né, do pessoal aí do Japão é que eles deixam as autoridades tomarem todas as liberdades deles. Assim. Eu estava vendo que se uma pessoa ela causa um acidente, ela já é culpada antes do julgamento. Ela tem que provar a inocência dela, sabe? O que não faz muito Então, sentido. Aí a pessoa é culpada a menos que prove a inocência. eles são muito Estranho. coletivistas. O Oriente, no geral, é assim. É Sim. uma atitude, uma abordagem diferente em relação ao indivíduo do que o Ocidente. Então, mas a Coreia me parece, pelo menos na parte econômica, não sei as Hum, questões de segurança na Coreia do Sul, mas ela me parece hum. muito liberal assim em economia. Hum, é, razoavelmente, porque é, a princípio eles só conseguiram chegar nesse nível de liberalismo por causa de medidas bem estativistas. No caso quando o General Park era o presidente. Ele, por exemplo, ele escolheu campeões, né? Por exemplo, que nem a Hyundai. Ele escolheu a Hyundai para bater de frente com a Toyota e com a GM e acabou, através de legislação, criando um ambiente impossível para que outras montadoras surgissem, fazendo que a Hyundai fosse campeã do país para disputar o mercado internacional. Então, se Saquei. eles são liberais hoje em dia, teve um dedo bem estatal ali, digamos. Uhum. Me parece que o É, Japão tentou o mesmo e não deu certo, né? então, o problema Na do década de Japão 90, principalmente. então, nesse livro que eu estou lendo aqui sobre a história do Japão,
Se eu não me engano, eles em 80, 90, não sei. Eles eram os maiores exportadores de carros do mundo. Eles, tipo, tava batendo de frente dos Estados Unidos mesmo. Mas aí assinaram o Acordo Plaza para poder entrar, se eu não me engano, na OCDE, não lembro. E acabaram aceitando que o... Aí tem toda uma contradição nesse quesito, porque como o Japão é um país ocupado, eles não têm tanta soberania, digamos. Isso é meio que claro, porque, por exemplo, eles que bancam todas as despesas das bases militares americanas aqui no Japão. E elas ocupam 75% do território japonês. Caraca, É, foda. que doideira. A Alemanha também é bem ocupada, eu não sei o quanto, né? Mas é bem ocupada. O território alemão é ocupado pelos Estados Unidos? É, também tem bases americanas lá. Foi uma dos acordos que eles tiveram que assinar depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, mas eu pensei que isso já tinha acabado. É, então, eu não sei exatamente até que ponto isso afeta a Alemanha, mas eu sei que no Japão é bem evidente. A região mais paradisíaca aqui, né, que todo mundo quer ir, digamos Rio de Janeiro japonês, é Okinawa. E lá que tem a Não, maior base militar americana do Japão. caraca. É, naquele É, anime do Hajime no Ippo lá, eu lembro que passa a história daquele treinador velho lá do Ippo, e daí realmente tem um monte de bases lá, e ele até luta contra um americano e ganha, mesmo sendo pequeno, assim, hum, no boxe, né? Mas isso era um pouco depois da Segunda Guerra Mundial já. Então eles se mantiveram lá. sim, até agora. E incrível que quem tem que pagar todas as despesas é o Japão. Caraca, ainda. Tipo, o Trump, antes dele sair da presidência, ele tinha quadruplicado o valor que tinha que pagar anual para a base militar americana no Japão. E E o o Japão não Japão. pode. Então, Mas o Japão tem exército, né? não tem. Não tem ainda? Nossa. Não tem. Eles têm a. Eu esqueço o nome, é Força Especial. Não é Força Especial, é Defesa Especial, alguma coisa assim, mas é que eles são treinados pelos americanos e eles respondem aos americanos e à ONU, algo assim. Nossa, que Eles não coisa horrorosa. são Mas eu acho que militarizados. isso é uma estratégia do Japão para poder se segurar contra a China, né? Porque É, não também tem isso. adianta o Japão fazer um exército se os Estados Unidos não estiver do lado dele numa guerra contra a China. Assim. Sim, sim, sim. Tem Então, eu isso também. acho que é tenso nesse ponto. Só A que China aí, é tá, foda. né? É complicado. Total. Eles poderiam fazer um acordo de transferência de tecnologia, acabar pegando um pouco da tecnologia militar americana e depois mandar eles embora, mas eu acho que eles não têm essa soberania. Eles não podem fazer isso. Entendo. É como se a economia moldasse o comportamento político do Japão. Tipo, Sim. Mas na verdade, o comportamento político molda a economia. Do tipo, eu já estou controlando tanto aqui devido a questões militares, então por que não controlar muito na economia também? Meio que isso, entende? uhum, uhum. Vejo dessa Eu forma. acho que o que acontece é um pouco de acaso. Não é assim, eu não acho que seja uma questão de biológica, é mais uma questão psicossocial, de costumes mesmo. Uhum. Porque é muito fácil você, por exemplo, que nem na eleição do Trump, quão fácil foi você conseguir mobilizar um exército de pessoas que não se importavam de tanto assim com política, a ponto de virarem, eu não vou dizer fanáticos, mas muito havidos politicamente. Sim. Sim, sim. Igual no No Brasil Brasil também. também isso acontece. Igual no Brasil também. Então, eu acho que é um fenômeno psicossocial mesmo. E tu, como E, filósofo, não vê um fim para isso? por enquanto, não. Eu acho interessante. Tem filósofos que abordam esse tema de ideologia, que é bem interessante. Só que é complicado, né? Eu não tenho gabarito para isso ainda não, mas eu acho interessante. Vamos ver mais pra Eu frente. vejo que daqui a uns 500 anos, não sei se para o bem ou para o mal, mas a democracia ela vai ser considerada uma espécie de uma tara assim das pessoas da nossa época, Hum, sabe? Eles vão ter, é, não sei se para o bem ou para o mal, a uhum, democracia vai eu deixar de entendo. existir por ineficiência mesmo. Sei lá, Sim, sim. as inteligências artificiais vão tomar conta, ou Uhum. eventualmente a lógica concreta do libertarianismo vai tomar conta, ou
ou a força absoluta do Estado vai tomar conta. Uma dessas coisas vai acontecer. E a democracia vai ser uma zoeirinha, assim, na nossa época. Tipo, como a gente acha do feudalismo hoje em dia. Ou Sim, coisas do sim, mas eu gênero. acho que a democracia já é uma piada completa. Eu não sou antidemocrático. Eu ainda acho que a democracia é um valor que a gente tem que respeitar, não por ela ser, não pelo valor objetivo dela, mas pelo valor subjetivo. Porque ela proporciona para os cidadãos um tipo de segurança em relação à capacidade que eles têm de moldar o Estado. O que não é verdade. É, E o que as na coisas prática não é verdade, mas tem essa aparência de ser, né? sim, isso é ideologia, mas é uma ideologia funcional. Porque não é uma Sim. ideologia que é só acredita que são só os cidadãos que acreditam. Alguns políticos acreditam nisso, né? Está desaparecendo completamente. E era funcional antigamente, hoje em dia não é mais. Quando existia Era nacionalismo. funcional ao ponto que ela era pequena. Porque, assim, como diz o Hans Hermann Hoppe nos livros dele sobre democracia, né? Democracia, o Deus que falhou, por exemplo, a democracia ela tem, e o Estado como um todo, né, ele tem essa natureza de crescer, de aumentar o seu tamanho, é o Leviatã. Ele vai tomando cada vez mais coisas. Né? Então, E a democracia ela surge assim forte, né, com a criação do Estado Democrático de Direito lá no começo do século XX e começa pequeno, porque as pessoas elas ainda têm no seu âmago e na cultura e nas tradições a ideia da lei natural. Né? Só que isso foi se perdendo. Hoje em dia ninguém mais acha que existe direitos naturais para as pessoas. Elas realmente acreditam que os direitos delas só vêm mediante a força do Estado. E isso vai desvirtuando a própria democracia, como tu falou. Ela tinha a ideia de uma espécie de igualdade social, mas acabou. Agora é a lei do mais forte no que tange a quantidade de pessoas. A maioria falou uma coisa e acabou. Isso é a verdade absoluta. eu acho que até isso não é mais possível, porque o que molda agora mesmo os interesses de uma nação são lobbies. Sim, os lobbies. Sim, claro, claro. Mas fica aparente que é, né? Eu vou É. te mandar um link aqui, ó, de um livro que eu resumi. Muito provavelmente, se tu gostar do tema, né? Ele tem a versão escrita, caso você não goste do robô lendo, que eu deixo um robô lendo, né? Porque na época eu não tinha quem lesse para mim. Mas ele mostra o seguinte, cara, que as gerações, já no Brasil, principalmente, existe um padrão para os políticos. O político é sempre filho de político, é sempre um milionário, é sempre homem e tem relações com a imprensa, sabe? É sempre esse padrão. E assim, isso ficou maior, né, com o fim do regime militar. Um determinado grupo de pessoas tomou o poder no Brasil, poder político, É, e vem se é, retroalimentando. porque a desigualdade no Brasil sempre foi algo muito gritante. Então, é interessante que, assim, no caso da Suíça, por exemplo, tem uma pesquisa que fizeram sobre como. Na Suíça é assim: ou você é julgado por toda a sua vida escolar, se você entra ou não na faculdade ou em curso técnico. Se você não atingir uma nota para entrar na faculdade ou em curso técnico, você não entra. Vai fazer faculdade em outro país. Eu Caraca. não sei até que ponto lá tem universidades particulares, né? Mas, como regra, é assim. E mesmo Não. assim, com um ensino um tanto quanto igualitário, quem chegava nas faculdades e nos cursos técnicos ainda eram os filhos dos mais ricos. Aí o que Sim, eles chegaram à sim. conclusão de que era um tipo de capital intelectual. Sim, sim, mas isso aí é padrão. Sabe, tu citou a Suíça, que é um país que supostamente funciona, né? Mas eu vou te mandar um outro link, dos links aqui, de um livro que eu resumi também do Thomas Sowell, que é um economista sensacional. Ele não é da escola austríaca, mas eu respeito demais o trabalho dele. Ele fala sobre essas ações afirmativas, ou seja, programas políticos para melhorar a vida de um determinado grupo de pessoas. Né? O que acontece? Quando o governo ele tenta melhorar a vida de um grupo de pessoas com algumas medidas, né, leis, quem na verdade se beneficia disso são daquele grupo de pessoas característico ali, sei lá, negros ou pessoas muito pobres ou qualquer coisa do gênero, são aqueles que têm mais renda. Do tipo, eles fazem cotas para negros, mas no fim das contas, quem ganha o direito das vagas da cota é entre aquele grupo, os negros, por exemplo, os que Os têm mais privilegiados. dinheiro dentro daquele grupo, entendeu? Os que já são pontos fora da reta, mesmo naquele grupo.
Então, A questão da ação afirmativa, ela não tem nem esse caráter, eu acho que é um tipo de ingenuidade da esquerda, achar que, não sei até que ponto que é ingenuidade, mas achar que, porque a ação afirmativa, a princípio, era não só uma questão de equalidade na questão da renda, mas também da representação. E hoje em dia você não vai negar que é mais uma questão de representação do que de renda. Porque, sem como dúvida. você disse, é meio que óbvio que isso não funciona direito. Sim. Você fala representação, mas eu, como libertário, vejo que é demagogia. Demagogia para conseguir votos de um determinado grupo, ou poder político com aquele determinado grupo. Né? Também, claro. E a gente vê que não funciona na prática, né? Mas também não funciona para a igualdade, né? Porque as pessoas, elas continuam surgindo pessoas pobres. Né? Por exemplo, o Thomas Sowell, nesse livro, ou em outro, acho que em outro, também resumi, mas não lembro agora o nome, ele fala o seguinte, ações afirmativas são feitas, só que a quantidade de pessoas na parte mais baixa do triângulo continua fixa. E por que isso acontece? Porque está cada vez surgindo mais pessoas, as pessoas nascem. Então, uma pessoa que ela teve mais tempo para acumular capital e sair da parte mais baixa do triângulo da pobreza, ela saiu, ok, foi na parte de cima. Se com ajuda governamental ou não, não importa no momento, mas entrou-se novas pessoas nessa parte de baixo do triângulo. Porque é da natureza, né, que a pessoa, quando é nova, não tenha tanta capacidade, ou não tenha tanta verba, ou né, não estudou, não trabalhou muito, para ter conseguido acumular dinheiro e mudar de patamar. Né? Só que dentro desses dados desvirtuados e sem explicação, eles criam política. Então é uma política sobre uma base fraca, fadada ao fracasso. Então. Interessante. No caso, é interessante se pensar que, por exemplo, no Brasil, isso é um fenômeno interessante. Eu não sou libertário, mas eu acho interessante que muito a maior base do libertarianismo, eu não estou falando da base séria, estou falando da base geral, é de uma classe média empobrecida e que passa muito tempo na internet. No geral, gamers no geral, gamers. Eu acho isso uma coisa Libertários? muito. Mas Os outra libertários coisa. são gamers, tu quer dizer? Não, você não, mas eu tô falando assim, No a mais geral. ativa, pelo menos, na internet. Aham. Sim, os que mais falam, mais fazem barulho. Né? É que, no meu caso, eu sou mais schumpeteriano economicamente falando, porque eu realmente acredito que o que realmente move uma sociedade é a tecnologia. Por exemplo, o Japão, aqui, já faz uns 20 anos que ele só está empobrecendo. Não está crescendo tanto e o juro, os impostos são muito, muito altos, os gastos são muito altos, o salário não está aumentando, então você está tendo uma perda da classe média, no caso. E aí, o que eles falam que é o principal problema disso é a contribuição com a Seguridade Social, que aqui no Japão é muito alta. Mas a questão não é nem essa. A questão é que o Japão perdeu o mercado no espaço internacional. Ele não tem mais competitividade que nem, por exemplo, agora tem a Coreia do Sul e a China. Ele Certo. ficou para trás na escala tecnológica. E tu acha que isso desvirtua a sociedade? Eu acho que, no fim das contas, o que importa de verdade é o quanto dinheiro você consegue gerar. Quanto dinheiro você vai investir. Porque se você tendo renda, você tendo acesso a produtos, a inovação, etc., você vai criar uma população que tem mais acesso também com uma renda melhor. E, no geral, isso sempre tende a criar um espaço melhor para se nutrir, algum tipo de educação, algo assim. Tipo, poupança também. O caso da Coreia do Sul também tem a ver com isso. Não só com educação, mas com poupança também. Mas também, como eu falei, com intervenção estatal Por exemplo, tem um livro que... Como você é libertário, eu quero fazer um experimento. Quero ver se você vai gostar desse livro ou não, se você tiver tempo para ler. Fala que eu começo Chama hoje. O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Estado empreendedor? Nossa.
ela Tá demonstra, assim, forçando a isso é amizade, cara. Mariano o quê? Mazzucato. Assim, é um contraponto só para o que você pensa. Eu não sei exatamente o que Certo. você pensa, né, mas me parece O que seja o Estado caso. empreendedor me parece assim uma contradição em termos. Uhum, sim, sim, sim. Mas ela mostra que, por exemplo, por trás de todos os gigantes que hoje dominam o mercado internacional de tecnologia, o subsídio estatal, o investimento estatal, ou, tipo, a participação do Estado foi sempre gigantesca. Nenhuma empresa se for por si mesma. Até se você pegar o começo dos Estados Unidos, que é tido como o maior liberal de todos os tempos, não foi assim. Certo. Sempre teve intervenção dos presidentes, no caso do Hamilton, no começo, desde os pais fundadores. Mesmo que a ideologia deles até a um ponto tenda para, sim, para o liberalismo, para o libertarianismo. Então, assim, eu só fico um pouco... É que no caso, não é que eu sou desenvolvimentista, mas eu acho que tem que se atrelar um pouco pelo menos pragmaticamente falando, a ideia de que a inovação tecnológica é necessária para que você crie um- uma escala comercial internacional superavitária. Uma, esqueci o nome, uma balança, né, comercial internacional superavitária. E é só isso e assim, por mais que não seja nada filosófico, é completamente pragmático, eu não vejo outra situação, pelo menos ao longo de todo o período da história, não teve uma situação diferente dessa. Sim, E o que sempre foi assim, tu tá falando, tipo John Locke, né? É funcional, cria a maior quantidade de bem, né? Ou seja, conforto para as pessoas, então vamos fazer isso. Né? A grande questão é a seguinte, ao meu ver, isso não é ético. Porque tu não, não ter é. que tirar grana de pessoas para Uhum, fomentar uma empresa, para que ela se uhum, torne, né, que aconteceu com a Hyundai, a gigante da Coreia, uhum. É, primeiro, não é ético. não Mas, é. Eu digamos que concordo. por mais que não fosse ético, fosse funcional, eu não acho que é funcional. E os Uhum, fundamentos da economia não me mostram que isso é funcional também. Porque, ao meu ver, né, o argumento da moça não é porque funcionou devido ao Estado, mas apesar do Estado. Ao passo que o uhum. Estado cria um gigante ali, ele está tirando a oportunidade de ter E outras empresas. surgido outros gigantes, né? É o que o Frederic Bastiat fala naquele livro As Coisas que a Gente Não Vê, né? O governo ele cria Uhum, uma ponte, daí as pessoas olham para a ponte e pensam: nossa, que bom que o governo fez a ponte. Afinal de contas, agora a gente pode ir de um lugar para o outro, pode fazer comércio, isso vai gerar renda, parari, parará. Beleza, isso é o que a gente vê. Mas e o que a gente não vê? Todo o dinheiro que foi pego por impostos das pessoas para criar a ponte, que foi uhum, desviado, que foi mal empregado na construção da própria ponte, poderia uhum. ter servido para algumas pessoas acumularem dinheiro e com esse acúmulo poder colocar o filho numa escola melhor e isso no futuro gerar mais riqueza e por aí vai. Tu entende? Sim, sim. Existe essa dicotomia. Então Só eu que quero ver o eu acho argumento da que moça, mas para mim tá bem claro já a resposta. eu acho que o contraditório não. Sim, eu concordo com você que é antiético, completamente. Mas eu tenho uma divergência fundamental que é o seguinte: eu acho que é funcional. Infelizmente é funcional. Porque Caraca. não há respeito no mundo corporativo, empresarial. É, é uma selva. Você vai fazer o possível para ter mais lucro. Não tem como você não ter corrupção ali. A base é a corrupção. Porque, tipo, eu acho que se tem problema de corrupção no Estado, e sempre teria, ainda assim o principal foco, o principal mal que nasce ali é a corrupção das empresas. Porque as empresas conseguem fazer com que. Se uma empresa consegue chegar no nível de ser uma gigante multinacional, foi porque ela teve subsídio estatal. Por si Concordo, só, ela não conseguiria. 100%. Por isso que todos os libertários eles são contra multinacionais. Hum. Porque toda multinacional é um oligopólio. Toda Sim, multinacional hoje, ela só existe e é fomentada, continua grande, né, por causa do Estado. sim. Mas aí que Mas tá. o que a gente vê, Você. assim, não sei se tu conhece o Mises, né, o Rothbard. Uhum, O conheço, Mises conheço. escreveu Ação Humana, aquele livro com mais de 1000 Uhum, páginas, né, que é uma base para a teoria econômica da escola austríaca. Ele mostra por fundamentos lógicos, até de filosofia kantiana, né, uhum. que Eu não é entendo. possível que a partir de vamos dizer assim, o ser humano ele tem por base uma condição transcendental que ele sempre age para que ele transforme o mundo dele numa situação melhor.
ok? Daí, bem, todas as ações que a gente faz livres é para isso. Agora, uma vez que tem um terceiro que pela força faz a gente não agir dessa forma e mantém esse sistema em todas as pessoas de um país, não tem como isso ser mais funcional do que esse terceiro super poderoso que na sua mente ele acha que domina melhor o conhecimento econômico do que todas as pessoas juntas, tomar uma escolha que vai ser melhor do que a de todas as pessoas juntas. Isso é o planejamento central que a União Soviética tentava fazer. Era um cara inteligentão controlando a economia, controlando o que as pessoas deveriam fazer e onde deveriam investir tempo, força, etc. Não tem como isso ser funcional. O problema com isso é o seguinte, é baseado na praxeologia, que você disse, né, sobre como, tipo, a finalidade isso. Da racionalidade... ele tirou isso do, acho que é bem parecido com o Husserl, sobre fenomenologia de intencionalidade. A intencionalidade, no caso do Mises, seria a racionalidade praxeológica. E nesse sentido, como você falou de Kant, eu vou falar uma coisa. O Mises, o argumento dele me parece muito um juízo sintético a priori. E por causa disso, essa máxima dele da praxeologia teria que passar por um tipo de filtro empírico. Porque, mas se é sintético a priori, não precisa ter empirismo. Sim, não precisa, exatamente. Mas se ele não tem empirismo, como que você prova se ele está correto ou não? Aí você tem que julgar empiricamente, com os dados, história ou algo assim. Porque na verdade não, né? Porque eu não preciso te provar que o vermelho é o mesmo no Brasil e no Japão. Sim, não preciso te provar para todo triângulo que dentro dele a soma dos ângulos é 180. Existe uma lógica transcendental. Isso são juízos sintéticos a priori. Só que no caso, eles ainda assim, a certo ponto, são empíricos. Porque eles são pragmáticos, eles são consenso. No caso do triângulo, você pode julgar que, assim, eu poderia dizer que não, no Japão a gente não usa os graus, a gente usa os radianos. Porque os números são meramente consenso, nesse sentido. Poderiam ser 800 graus, não faria a menor diferença. A gente poderia dividir os 360 em 800. Isso seria possível. Assim, eu entendo o que tu quer dizer. Eu entendo o que quer dizer. Tu tem que ter uma base material, né, no caso. Sim. Só que eu não concordo com essa base material. Porque as condições, para mim, elas são transcendentais. Do tipo, toda vez que eu vou fazer um triângulo, por exemplo, né, sempre eu parto com a matemática, eu tenho que, vamos dizer assim, supor que existem retas, existem pontos, né? São condições transcendentais ao fato de que dentro de um triângulo a soma dos ângulos é 180. Ok. A condição transcendental aqui, que é um fato empírico, até certo ponto, mas na verdade é mais lógico que empírico, é que as pessoas sempre agem para melhorar o mundo delas. Tá, aí eu te dou um contra-argumento. E dentro da psicanálise, então, todas as contradições que você tem nas ações e no pensamento. Por exemplo, uma principal, que eu sempre levo como sendo uma máxima. O que define o que a gente é, normalmente é o que a gente faz, não o que a gente fala para nós mesmos, a narrativa que a gente conta para o nosso cérebro. Porque a gente conta que a gente, sei lá, eu fumo. Eu falo fumo porque eu fumava bastante. E eu falo que vou parar de fumar. E eu fumo um cigarro por semana. Na minha cabeça eu parei de fumar. A narrativa que eu me contei é essa. Mas na prática não é verdade. O que a gente faz diz mais sobre nós mesmos do que a gente pensa que a gente faz. Tem muitas contradições psicológicas aí, psíquicas. E eu não acho que, de fato, mesmo embora a gente pode partir do princípio de que, sim, a finalidade é racionalidade praxeológica, na matéria a gente não faz isso, na prática. Porque a gente não tem o problema do conhecimento. A gente não sabe qual vai ser o melhor desfecho. E por causa disso a gente erra muito. Mesmo que a gente seja racional. Não é possível acertar em tudo. E mesmo que... Poderia dizer que seria uma otimização dos nossos meios, a praxeologia. Mas ainda assim ela não seria perfeita. Concordo 100%. Concordo 100% com o que você acabou de falar. 100%. 100%. E o Mises também. O Mises cita no livro Fundamentos da Epistemologia da Escola Austríaca, um negócio assim, que essas questões psicanalíticas elas nem entram no escopo, porque na verdade não tem como entrar. Né? A grande questão é o seguinte: o fato de que as pessoas sempre buscam o melhor para elas leva ao o que tu falou mesmo, é uma otimização.
Mas é claro que, digamos, eu conheço um bêbado e ele, Claro. se eu der dinheiro para ele, ele quer comprar cachaça. Eu sei que o que é melhor para ele, só que ele é um viciado, sacou? Uhum. Mas continua indo a este ponto da liberdade, né? Da Sim, sim. questão mais ética. Da liberdade eu concordo, mas aí que tá. Eu acho que todo A mundo é viciado. otimização econômica eu tenho que concordar contigo. É possível que uma pessoa saiba melhor que a outra, que é bom para ela. Mas eu concordo totalmente. Tipo, é por isso que eu acho que tem um problema aí, porque ao longo da história eu não vi nenhum exemplo de. E assim, por mais que eu concorde na teoria, na ética, na filosofia ética do libertarianismo, eu não concordo na prática, porque eu não acho que um mundo assim seria possível. Sério, cara? Eu não acho que seria possível, porque ao longo da história não teve nenhum exemplo de um sucesso grande de desenvolvimento que não tivesse tido o Estado. Assim, a gente pode deixar para trás a história, vamos pegar só a partir de agora. Ainda assim a gente não vê isso. Eu não consigo, por mais que seja, digamos, completo, em teoria, na prática eu não acho que funcionaria. Porque nós somos corruptos, Ok. por Sim, natureza. nós somos corruptos e você acha que não é possível, tudo bem. Mas é também uma questão de zeitgeist, né? Tipo, há 300, 400, 500 anos atrás não era possível não ter escravos. Mas agora, só porque Verdade. não é possível não ter escravos, eu vou continuar com escravos? Ou eu não E aí vou que a pensar gente uma ideia volta assim? na questão do psicossocial. Porque acho que é o ponto principal. É você mudar a alma do mundo, mais ou menos, né? E interessante que eu lembro disso, que sabe como fala alma em grego? Não. Psique. Nossa. Legal. Tipo, tem uma relação ali, né, da psicanálise, psicologia com a alma. Sim, sim. É bem estreita essa relação. É uma mistura que os humanos fizeram desde sempre. Ah, Então, então é isso. não, é isso aí. Só que eu acho interessante isso que a gente discutiu, mas sempre levando em conta, né, essa questão de, pô, nunca funcionou. Só que tu tem que entender também que nunca funcionou devido à força. Ah, claro. Agora, uma coisa que o Rothbard deixa claro nos livros deles é o seguinte: sempre que tu tem que defender a ética, tu tem que ser extremo, sabe? Uhum. Tu não pode dizer assim, ah, não, vamos acabar com a escravidão aos poucos. Uhum. Tipo, ou você é ético ou você não é. Uhum. Quando você defende o fim da escravidão, você tem que defender ela por completo. Né? Nada menos que o fim de toda a escravidão. Agora, o mesmo ocorre com a questão do fim do Estado, Uhum. né? Esquecendo questão econômica, esquecendo totalmente questão econômica. Não é funcional, mas as coisas funcionam Deveria apesar ser. do Estado. Uhum. Apesar do Estado. Né? Eu te dou aula, apesar do Estado estar fazendo um monte de coisas contra isso. Né? Uhum. Então eu vejo o Estado só como algo que atrapalha. Ele vai continuar atrapalhando até que realmente as pessoas mudem, né, a psique delas. Uhum. E É, por aí. então, só para finalizar uma coisa interessante. Engraçado que o país mais capitalista do mundo é um país pseudo-comunista, né, que é a China. São contradições. Sim, total. Mas assim, vai também do que tu define como capitalismo, né? Ah, sim, claro. Porque Não, a aí teria definição aqui é outras questões. importante. Eu não acho que, por exemplo, Bolsonaro o pessoal fala que é de direita. Para mim, ele é de esquerda. Sim. Ele é um esquerdista. Da mesma forma que, para mim, a China, os Estados Unidos são gigantes comunistas. É. Para mim, eles são comunistas. Agora, na prática, né, no que as pessoas pensam e tal, aquilo é Uhum. capitalismo. Tem algum livre mercado, tem algum acúmulo de capital. Mas até Uhum. que ponto isso é capitalismo? Para mim, não é capitalismo. Eu digo capitalismo na definição histórica. Eu vou acabar com uma coisa bem interessante. É interessante que, assim, capitalismo você não pode definir porque ele não teve um fim. Uma coisa só pode ser definida depois que ela tem um corte histórico. E aí você Ah, pode falar que acabou aqui, e aí você pode definir o que é capitalismo, o que é feudalismo. Porque se estiver acontecendo até agora, ele é uma mutação ambulante. sim. Ele Então pode ser outra coisa. tu diz capitalismo no tipo evento histórico, não definição semântica da palavra. É, evento histórico em como está Ah, tá se comportando, assim, como globalização, digamos. entendi. O fenômeno global. É, meio que nesses termos. É, Mas então, realmente, nesse ponto, sim.
Então na próxima aula a gente conversa mais. Sim, sim, sim. Eu acho mais Então interessante tá, conversar. desculpa aí ter entrado nesse ponto, mas, Não, mas mas é é que, mais interessante que a matemática. sem dúvida. Então tá, quando eu falo com alguém inteligente sobre isso, eu me empolgo mesmo. E né, eu não tenho muita gente para falar sobre isso, então agradeço. É o que eu Valeu? agradeço, valeu. Então tá, até, tchau. Falou.